Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre o comando solve no Maple, né? Essa aula é a aula de número 5. Então vamos lá. Então digamos que você tem aqui, né, uma equação do primeiro grau. Então vou botar aqui equi 1, né? Eu vou chamar essa equação de equação 1. E para você chamar no Maple, você dá um nome, né, para uma equação no Maple, você coloca o nome, você pode colocar laranja, banana, equação 1, x, y, z, coloca dois pontos igual, tá? A equação, eu vou colocar a equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero, ponto e vírgula para mostrar. Então tá aqui a minha função do primeiro grau. E aí eu vou usar o comando solve para aqui. O que significa o comando solve? O comando solve significa para você resolver aquela equação, né? Encontrar a raiz, por exemplo, nesse caso aqui, a raiz da minha função. Então, vou usar o comando solve. Solve, né? Equi1, que é você tem que digitar no jeito, exatamente como você definiu a equação 1, tá? Então é tudo minúsculo, sem espaço 1. Então tá aqui. Resolva a equação 1 com relação à variável x. Ponto e vírgula para mostrar. Tá aí. Então, se você resolver a equação 1, né, que é o que está dito aqui, igualar ela a zero, você encontra que x é igual a menos b sobre a, que é uma raiz, né, que é a raiz da função do primeiro grau. Agora, digamos que eu tenho uma outra equação. Vou chamar de equação 2, defini-la assim, né? Agora, minha equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. A equação do segundo grau é uma das equações aí que aparece muito aí na cinemática, tá? Na física, tanto a equação do primeiro grau quanto na do segundo. Tá aí a equação do segundo grau, eu quero resolver de novo, solve, tá? Eu posso colocar a última equação anterior, né? Computada na máquina, que é a equação de cima, mas eu não vou usar a porcentagem, eu posso usar equi2 com relação a x. Tá aí. Então ele utilizou aí a fórmula de Bhaskara, né? E encontrou as raízes da equação, né? São duas raízes reais e uma é positiva e a outra, né? Aqui uma é positiva e a outra menos com mais é negativa, que é esse fator que está com a raiz, tá certo? Dentro da raiz é o delta, etc. Vamos agora B. Então, essas equações são bastante triviais. O Maple ele está conseguindo sem problema nenhum resolver. Vamos adiante. Vamos colocar uma equação agora do terceiro grau. Equação 3. Eu vou defini-la como sendo A vezes x ao cubo, tá? Mais B vezes x ao quadrado, mais cx mais d igual a zero. Uma equação do terceiro grau completa, tá? Onde A, B, C e D são os coeficientes desse polinômio de ordem de grau 3, né? Então vou pedir para ele resolver, solve equi 3 com relação a x. Bora ver se ele consegue resolver a equação do terceiro grau completa. Tá aí, resolveu, tá? O que é interessante notar aqui nessas soluções, né? Diminuir aqui para todo mundo enxergar. Então tá aqui a primeira solução. Ele separa por vírgula. Sempre o Maple ele vai te separar por vírgula as soluções. Aqui, olha, uma. Aqui você tinha uma, duas. Ele separa por vírgula aqui, ó. Então tá aqui a primeira solução dessa equação do terceiro grau, puramente real, tá? Genérica, o que é legal. E aqui a solução, a segunda solução depois da vírgula, começa aqui, ó. E termina bem aqui. Tá aqui a vírgula. Aqui está toda a parte real, em cima, aqui nessa linha de cima. E na parte de baixo tem o i aqui. Ó. O i maiúsculo significa que essa solução, essa parte aqui é imaginária. Tá? Então, aqui todo esse termo aqui em parêntese é a parte imaginária da solução. E aqui embaixo é a última solução, né? A terceira raiz. Também é idêntica à solução aqui do meio, né? Só que
ela é o complexo conjugado da de cima. Se você prestar atenção, uma é mais, a outra é menos. Tá? Mas o resto é tudo idêntico. Ou seja, uma raiz real e duas raízes imaginárias, sendo que uma é complexo conjugado da outra. Tá? Então tá aí, ele resolveu. Bacana. Vamos agora para a equação de número 4. A equação 4, vou defini-la assim, é uma equação agora biquadrada, por exemplo, né? Ou de quarta ordem. Digamos A vezes x à quarta potência, tá? Mais B vezes x ao quadrado, mais C igual a zero. Tá? Então, é uma equação biquadrada, uma equação de quarto grau incompleta. Pedir para ele resolver. Resolva, né, a equação 4 com relação à variável x. Então tá aí, ele encontrou, né, 4 raízes da minha solução. Todas as 4 raízes são raízes puramente reais, tá? Bem, já vamos agora ver uma outra equação. Chamar de equação aí, chamar de equação equação 5, né? Equação 5 é a equação aí modular, né? Então vamos pegar aqui, se você quer escrever uma equação modular, o comando para a equação modular é ABS, né? Absoluto, né? A equação absoluta de x ao quadrado mais 4. Essa equação é igual a zero, tá? Tá aqui a equação modular, né? Eu quero resolver essa equação, de novo, o comando solve. Aqui, né? Solve a equação anterior, botar assim com relação a x. Tá aí. Então ele resolveu uma equação, né? Sendo que a solução é uma raiz imaginária e uma é complexo conjugada da outra. Vamos para a equação agora de número 6. Defini-la agora uma equação periódica. Cosseno de x mais a igual a zero. E vou pedir para ele resolver. Solve, tá? Solve equação de número 6 com relação à variável x. Tá aí, então quando x for igual a menos a mais meio de π, essa solução aí é a raiz, é uma das raízes dessa solução, tá? Vamos agora para a equação 7. Né? A equação 7 agora eu vou pegar uma equação do tipo transcendental, tá? 3 vezes x, na verdade 3 vezes x não, 3 elevado a x mais 2 vezes x igual a zero, por exemplo. Tá? Então essa é uma equação transcendental, né? Então você não consegue a priori isolar a variável x de uma forma mais direta aqui, né? Então isso aqui vai dar que tipo de solução? Vamos ver. Solve equação 7 com relação à variável x. Então tá aí, deu uma função do tipo função Lambert, W de Lambert, né? Meio do log natural de 3 dividido por log natural de 3, né? Negativo. Essa função de Lambert, W de Lambert, é uma função bastante interessante, uma função especial, e ela aparece na física, por exemplo, lá quando você resolve um problema de queda livre com atrito proporcional à velocidade, né? Lá na física 1, e aí você resolve a equação diferencial, etc. Você encontra como é que a posição de um dado corpo depende do tempo, né? Do tempo de queda desse corpo no ambiente onde há gravidade e há resistência do ar proporcional à velocidade. Você não consegue isolar a variável. Se você quer calcular o tempo de queda desse corpo nesse ambiente, com essas condições, você não consegue calcular diretamente, isolar o t, porque o t ele vai estar solto, como está o x aqui, né, multiplicando na base, e vai estar elevado, o t vai estar elevado aqui uma base exponencial, né, uma exponencial elevado a menos t. E aí você não consegue isolar a priori de início. Então, quando você resolve, você encontra uma solução do tipo especial chamada W de Lambert. Então, lá essa função aparece, né? Eu vou deixar o link da descrição dessa aula aí,
do canal que eu resolvo esse problema e é bastante interessante. Então aqui ele resolve tranquilamente uma equação transcendental com uma função especial W de Lambert, né? Vamos colocar aqui outra solução agora, vamos resolver uma solução do tipo implícita. Então eu já vou fazer mais diferente um pouco para vocês terem uma noção de como é que você pode implementar esse comando solve de várias formas. Solve, vou resolver agora uma equação do tipo implícita, solve 2 vezes y menos a x menos 1 elevado ao quadrado igual a 2, tá? Eu vou resolver isso com relação à variável y, tá? Ponto e vírgula para mostrar, então ele resolve. Então, se você tem essa equação aqui, veja que agora eu não defini nada e embaixo eu resolvi. Eu posso programar simplesmente uma única linha para resolver esse tipo de equação aqui, no caso implícita, tá? Bem, continuando, nós podemos agora fazer um caso do tipo de resolver um sistema linear de equações. Então, para resolver um sistema linear de equações, nós vamos fazer o seguinte: solve, vou colocar aqui um sistema de equações lineares do tipo, abre e fecha chaves, 32 vezes x mais 13 vezes y mais 42 vezes z igual a 50. Então essa é a primeira equação do meu sistema. Vírgula para separar a próxima equação. A próxima equação é 87x mais 190y mais 112z igual a 940. Terceira e última sistema, a equação do sistema é 10 vezes x mais 10 vezes y dividido por 4, tá? Mais 10 vezes z igual a 10. E aí eu vou pedir para resolver com relação às três variáveis x, y e z. E aí ele deu um erro aqui. Deu um erro. Será que eu digitei alguma coisa errada? Não, acho que tá. Primeira, separo, segunda, separo, terceira, separo. Entre chaves aqui, opa, faltou uma chave bem aqui. Então vamos lá. Fechou essa chave, tira essa aqui. Agora, né? Às vezes, veja, perceba que erro de sintaxe, né? É muito comum na hora de você estar tentando manipular a máquina para encontrar uma solução, no caso foi aqui. Então perceba que eu estava errando uma chave, eu coloquei uma chave no lugar errado. Então é importante, por exemplo, aqui você deixar a sintaxe impecável, tá ok? Então aqui você tem abre parêntese e abre chave. Então aqui você abre a chave, fecha a chave aqui, abre outra chave, fecha também e fecha o parênteses que estava aberto aqui. Então há uma consistência muito interessante e deve ser respeitada aqui no Maple, em qualquer software que você esteja programando ou executando alguma atividade, né? No caso como essa. Então tá aqui, se você tem um sistema com três equações, né, um sistema linear de equações com três equações, três variáveis, é um sistema possível e determinado, nós sabemos disso, e o Maple resolve tranquilamente as variáveis x, y e z desse sistema. É dessa forma que ele trabalha. E por último, vamos pedir para ele resolver agora uma inequação. Como é que seria, né? Então abre e fecha chave, você coloca solve para ele resolver uma inequação, abre e fecha parêntese para a gente não esquecer, né, para não dar erro de sintaxe, abre e fecha a chave de novo, vou colocar aqui x mais y menor que 10, está tudo no teclado, e a outra equação, isso aqui é uma inequação, né,
x mais y menor que 10, e a outra equação é x ao quadrado igual a 9, tá? E aí eu vou resolver isso com relação aqui, com relação às variáveis x e y. Peço para ele mostrar, então tá aí. Então aqui nós sabemos que vai dar duas raízes, né? Uma mais e uma menos. X ao quadrado igual a 9 vai dar mais ou menos 3. E aí quando você encontrar o valor de x, você substitui aqui e encontra o valor de y nessa equação. Então, um y para x igual a menos 3, y vai ser menor que 13. E para x igual a 3, y vai ser menor que 7. Tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.